aí galera, boa noite. Estou aqui para cumprir um desafio que me foi feito pela minha amiga Raquel, que é de lançar a palavra, não me envergonhe do Evangelho. E eu vou ler aqui duas passagens que me tocam muito e que me chamam muita atenção. Uma delas está em Marcos, no capítulo 4, no versículo 37, 38 e 39, que diz assim: Levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. A outra passagem está em Mateus, no capítulo 9, no versículo 20, 21 e 22, que diz assim: E eis que uma mulher que havia já há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar a tua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Então, nessas duas passagens, são duas passagens totalmente diferentes, mas que para mim tem uma ligação muito forte. Por quê? Nessa passagem de Marcos, é onde está Jesus com os discípulos e há uma grande tempestade. Mas, para que essa tempestade fosse acalmada, era preciso que os discípulos fossem despertar o mestre que estava na polpa dormindo. E, despertando, ele foi e disse: Acalma-te, mar, aquieta-te, vento, e foi cessado e houve grande bonança. Já no de Mateus, se relata da mulher do fluxo de sangue, onde Jesus estava na multidão, e ela disse para consigo: Se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei sã, eu serei curada. Então, há uma posição. Os discípulos, para que o vento fosse aquietado, tinham que despertar o mestre. Ou então, o que aconteceria? A mulher do fluxo de sangue, o que ela faria? Ela continuaria gastando seu dinheiro com os médicos sem ter resultado? Não, ela confiou e teve fé. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Então, o que eu penso? Que há uma posição sua. Não apenas o agir de Deus. Você tem que buscar. Você tem que adorar. Você tem que assim como a mulher do fluxo de sangue, foi em busca. E no meio de daquela multidão, ela saiu ultrapassando as pessoas e ia até o mestre na fé, na esperança de que ela seria curada. Porque já havia 12 anos que ela sofria com isso. E procurava médicos e só gastava o seu dinheiro e não havia resultado nenhum. Mas há uma esperança. E essa esperança se chama Jesus. E ela foi e tão somente ficou curada. E nos discípulos, eles foram até o mestre. Mestre, não te importa que pereçamos? E o mestre se importa. E ele foi e disse: Aquieta-te, mar, acalma-te, vento. E então somente houve bonança. Então, por isso a ligação para mim em relação a isso. Pois tem que ter uma parte sua, você faz a sua parte, o Senhor faz a parte dele. Então, nessa noite o que eu quero deixar para vocês, faça a sua parte, que com certeza, sem sombra de dúvida, o Senhor vai fazer a parte dele. Seja fiel, porque o Senhor será fiel para convosco. Amém? E eu deixo o desafio para a minha amiga Amanda Souza, o meu amigo Jimmy César e a minha amiga Yannick Raisla. Então, 24 horas, hein, galera? Valeu!